joia. Então, como é que eu vou me apresentar para vocês do ponto de vista do que eu vou falar, né? Esse título aqui eu fiz hoje de manhã, né? O título principal seria Períodos Críticos e o Desenvolvimento do Cérebro. Depois eu pensei, poxa, o que isso vai dizer para as pessoas, né? Então, esse aqui é melhor. Por que os bebês não andam assim que nascem? Né? Isso é uma reflexão, né? Os bebês não andam assim que nascem, né? Eles não fazem nada, né? Quase, né? Eles são completamente dependentes e levam anos para se desenvolver. Então é isso que eu quero falar sobre isso, né? Mandei bem? Bom, aí tem um monte de texto aqui, mas, enfim, eu não vamos ignorar esse texto aqui. Eu não quero texto nenhum. A questão, isso também eu tirei, essa minha fala hoje está completamente improvisada, porque eu fiz assim em cima da hora e foi a melhor coisa que eu fiz, porque até ontem de noite eu não tinha a menor ideia do que eu vinha fazer aqui. Mas hoje de manhã veio uma luz assim, e eu achei na internet esse diagrama, essa representação do cérebro, que é conhecida como conectoma, que é obtida por essas máquinas de ressonância magnética hipermodernas e tal. Eles conseguem mapear as conexões cerebrais, né? Cada fibra dessas aqui são conjuntos de fibras neurais que mostram como é que o cérebro se conecta, né? E essa questão é extremamente importante, porque todo o desenvolvimento, para responder aquela pergunta, por que os bebês não andam quando nascem, né? Assim que nascem, né? Tudo isso depende da formação dessas conexões, né? E essas conexões são feitas através de estruturas conhecidas como sinapses, né? Vocês devem já ter ouvido falar de sinapses, onde um neurônio libera neurotransmissores e ativa o neurônio seguinte. Isso se forma uma rede que é semelhante à internet, né? Afinal de contas, a gente está num simpósio chamado BITS, transdisciplinares. Então, as redes neurais, né? Quer dizer, a analogia, inclusive tudo que se faz em física de redes neurais, em engenharia de redes neurais, é baseada no comportamento biológico das sinapses, né? Como é que as sinapses E são trilhões de sinapses. Isso aqui é o número impressionante, né? Porque são cerca de 100 bilhões de neurônios no cérebro, né? E cada neurônio pode fazer 1.000, 10.000, são da ordem de vários trilhões de sinapses que precisam se organizar durante o desenvolvimento, né? Como é que essas sinapses se organizam? Primeiro, é por uma questão muito simples. O cérebro imaturo tem mais neurônios do que o cérebro maduro. Um bebê, quando nasce, tem mais neurônios do que uma criança de 5 anos. Né? Isso é uma coisa surpreendente. Né? Quando eu entrei para o ramo da ciência, eu vim trabalhar com morte neuronal. Achei isso tão estranho, né, esse conceito. Como é que você perde metade dos seus neurônios nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, né? Mas é essencial que você gere um número muito maior de neurônios na fase embrionária do que o que vai ser usado de fato, porque desta forma somente os neurônios que conseguem se conectar sobrevivem, os outros são simplesmente descartados, né? A outra maneira de você garantir conexões funcionais, né, porque essa rede neural precisa funcionar, né, é você produzir transitoriamente uma quantidade enorme de conexões e depois eliminar parte das conexões inoperantes e deixar somente as conexões mais importantes funcionarem. Na verdade, este é o principal mecanismo que garante o desenvolvimento das redes neurais e dos circuitos neurais, né? Oi? Sem eliminar neurônio, né? Na verdade, a eliminação de neurônios é mais uma consequência do neurônio não conseguir. Isso aqui mostrando no laboratório como é que a gente mostra isso. Se você pegar um animal de experimentação, um ratinho, e sob os cuidados de anestesia e de tudo direitinho, né? Injetar um traçador dentro do olho do ratinho anestesiado, então ninguém é sádico, todo mundo toma maior cuidado com os animais.
Esse traçador, isso aqui é a retina do animal, esse traçador caminha pelo nervo óptico e vai lá para o cérebro, né? E eu consigo visualizar esse traçador, né, nesses pigmentos brancos aqui, né? E mesmo sem a gente conhecer anatomia, mesmo sem a gente conhecer nada, dá para ver perfeitamente que num animal muito jovem, P0, é um ratinho no dia do nascimento, o traçador se espalha por uma região muito grande dessa região do cérebro. No dia pós-natal 3, está menos espalhado, no dia pós-natal 5, menos ainda, no dia pós-natal 10, ele está concentrado em determinadas regiões. Então, isso mostra essa questão da eliminação de sinapses inapropriadas, né, que vai acontecendo no cérebro desses roedores ao longo dessas 2 semanas de vida, né? Os roedores desenvolvem o seu sistema visual muito rapidamente em comparação com os humanos, né? Bom, vamos pular isso aqui. Bom, e aí a gente vem para esse conceito de período crítico, né? O que é o período crítico? O período crítico é essa fase inicial do desenvolvimento do cérebro, onde está acontecendo eliminação de sinapses que não são bem conectadas, as sinapses corretas vão ficando cada vez mais eficazes e, principalmente, é o ambiente onde a criança, o bebê, está exposto que vai modelar esses circuitos, vai dar forma a essa rede de comunicação, né? Então, em humanos, olha só, em comparação com outras espécies, a gente tem períodos críticos muito longos, né? De 5 a 12 anos, até mais, né? E, poxa, mas o bebê nasce e o que ele consegue fazer? Chorar, né? Bebês choram e mamam, né? Basicamente. Só depois de muitos anos de experimentação e de conexões, né, de reconexões, é que o cérebro vai se tornar competente, né, para as funções neurais que a gente conhece, né? Esse aqui também é um diagrama que mostra como é que é o desenvolvimento do cérebro humano, né? Então, aqui está o nascimento, o período embrionário, né, de gestação, onde você tem proliferação das células e tudo mais. E depois do nascimento, como é que as funções visuais, as funções de linguagem, né, e as funções cognitivas vão se desenvolvendo em sequência, né? Quer dizer, reparem que aqui primeiro estão as funções visuais e sensoriais. Então, a criança começa a desenvolver o cérebro pelo lado sensorial. Depois vem o lado, a coordenação motora e, por fim, a linguagem e a cognição, né? Então, tem uma sequência aqui de desenvolvimento. Parte do meu trabalho como pesquisador envolve aspectos nutricionais, que eu não vou detalhar hoje aqui, mas eu já publiquei artigos sobre o papel do triptofano, que é um aminoácido essencial, né, na maturação do cérebro. Agora a gente tem trabalhado com ácidos graxos essenciais. Então, eu trabalho muito com o efeito da nutrição no desenvolvimento do cérebro. Aqui, aquele chart sobre desenvolvimento psicomotor, né, falando como é que o bebê vai progressivamente adquirindo capacidades motoras e sensoriais, né? Quer dizer, ele se coloca de pé até os 12 meses, anda, né, entre 11 e 12 meses, e depois vem o desenvolvimento da linguagem, que é um desenvolvimento lento, né? E uma coisa interessante em relação a nós humanos é que nós temos exatamente esse desenvolvimento muito lento, o que permite que a gente adquira muitas habilidades, né? Nossa capacidade de processamento é tão grande que a gente precisa realmente de um desenvolvimento lento para burro para conseguir fazer com que tudo funcione, né? Bom, e o que faz o cérebro, né? Basicamente, eu escolhi um slide para a gente tratar desse assunto, né? Mas o Donald Hebb, era um psicólogo americano que fez essa teoria dos engramas, né? Os engramas neurais, porque o bebê, quando ele está aprendendo a perceber o ambiente, né? Ele está aprendendo a ver, aprendendo a ouvir, aprendendo, né, a se movimentar e a produzir linguagem, na verdade ele está construindo representações
no seu cérebro das coisas do mundo, né? Então, o Hebb postulou essa teoria dos engramas, aonde neurônios se conectam e se interconectam, né, formando redes, e quando você estimula essas redes com um determinado estímulo, a rede reconhece o estímulo, aprende a reconhecer o estímulo e se torna mais eficiente, né? Depois, se esse estímulo ele some, a rede continua latente, ela continua lá. Quer dizer, eu criei uma representação das pessoas, das coisas, dos objetos e dos movimentos, né? A rede neural está lá. Basta que você reapresente fragmentos dessa rede, né, para ativar alguns neurônios dessa rede, e essa rede, como se intercomunica, você consegue novamente ter o recall daquele... Isso aqui é como a gente se lembra das coisas. A gente precisa de uma dica, né, para se lembrar de coisas, né? Então, as dicas são fragmentos da informação. Mas o nosso cérebro todo funciona com milhões, trilhões, zilhões de engramas que representam coisas, memórias, sentimentos e coisas desse tipo, né? Então, isso é bem interessante da gente colocar só como uma provocação para a gente pensar, né? Eu gostaria, aproveitando a provocação, para pedir a vocês que procurassem fazer um esforço de analogia que é perfeita entre as redes neurais, as propriedades das redes neurais e as redes sociais, as redes de informação. É absolutamente idêntico. É como se nós estivéssemos realmente lidando com o mesmo sistema, dentro de bases absolutamente diferentes, físicas e talvez nas raízes operacionais, mas os sistemas são essencialmente os mesmos. E isso é muito impressionante. Não, uma coisa interessante, Mayra, que, por exemplo, os pesquisadores já mostraram que o cara que toca violino, né? Quando o violinista segura o arco é interpretado pelo cérebro como parte da pessoa. Percebe? Então, o nosso cérebro, ele não dá conta só do nosso corpo, ele dá conta daquilo com que a gente interage. Então, nesse sentido, as redes sociais já fazem parte das redes neurais, percebe? Por isso é que a gente fica desesperado quando cai a internet e não consegue acessar o Facebook, porque entra o nosso como contato, expansão do corpo, como expansão do corpo sensorial, como expansão do corpo de comando, né? Do corpo que comanda, exatamente, do corpo de ação. E imagino o quanto isso está elicitando uma plasticidade sem precedentes para acomodar essas novas dimensões de presença, né? De presença receptiva e de presença ativa. Exatamente. Bom, então, eu preparei também esse slide aqui, anotando o que seria anormal no desenvolvimento do cérebro, principalmente no desenvolvimento da visão, né? Por exemplo, se um bebê nasce com catarata congênita ou estrabismo, ele não é capaz de usar o sistema visual. Isso gera déficits graves de acuidade visual, né, e, eventualmente, cegueira, né? Esse tipo de coisa tem que ser corrigida até os 5 anos de idade para que o cérebro possa estimular, né, o sistema, para que o ambiente possa estimular o sistema visual e garantir o desenvolvimento. Déficit de motricidade também. Não, basta uma criança com estrabismo, por exemplo, você corrige com aquele tapa-olho, para garantir que cada olho seja usado pelo mesmo tempo do dia, né? Isso por quê? Porque no estrabismo, geralmente a criança tem um olho mais desalinhado que começa a ser ignorado pelo cérebro, né? Ela aprende a olhar com um olho e o outro não consegue convergir, então o cérebro vai abandonando aquele olho desalinhado porque isso gera uma imagem dupla, né? Então você tem que forçar o olho desalinhado a ser usado. O tratamento é basicamente esse. A questão é, isso tem que acontecer até os 5 anos de idade, né? Déficit de motricidade, crianças que não brincam, né? Crianças que não têm plena desenvolvimento motor vão ter problemas, não só de motricidade, como de relacionamento social, como de cognição e tal. Pode comentar?
brevemente. Os meninos agora que têm experiências também jogam com ida Nintendo. Isso, exatamente. Com aquele outro, eles chamam de outro jogo de FIFA, jogam futebol, né? Ele fica horas jogando esses jogos, que ele fica jogando futebol com interfaces, né? O que se nota é o seguinte, eles têm hoje toda a questão proprioceptiva treinada com computadores também. É verdade. Então, como está acontecendo que os treinamentos são reforçados? Ele joga futebol o dia inteiro, meu neto, né? Tanto que ele quer ser soccer player. Mas ele diz que o futuro dele, como toda criança. Então, o que acontece? O treinamento proprioceptivo de domínio da bola se dá tanto no campo de futebol, como se dá nesse treinamento com essas interfaces que são de mundos virtuais. Eles se reforçam nos treinamentos em mundos virtuais. Né? É muito interessante isso. Nessa linha, por exemplo, uma criança que quebra uma perna não precisa fazer fisioterapia. Por quê? Porque ela se imagina brincando. Né? Quando a criança se imagina em movimento, o cérebro produz o movimento e quando ela tira aquele gesso, ela sai muito bem, obrigado, andando. Tanto que esses óculos né? fantasmas, sabe, existe uma perda, estudos de neuropercepção, neurologia, percepção, sabe que eles podem se imaginar fazendo aquele exercício. Exatamente, exatamente. Quando perde uma perna. Isso é muito poderoso, né? Bom, enfim, aqui tem várias coisas que podem acontecer como consequência da baixa exposição ao ambiente, né? Desde aquisição deficiente de linguagem, né? A questão do ouvido musical, se a criança não é exposta à música, né? Pode não desenvolver toda a capacidade de discriminar sons e coisas desse tipo. Tá? E é o que acontece, todas essas coisas juntas acontecem nas deficiências mentais e no autismo, mas mais nas deficiências mentais, onde a criança tem simplesmente uma capacidade muito comprometida nessa questão, né? Da sua capacidade de se desenvolver conforme a estimulação, né? Os circuitos nas crianças deficientes mentais, os circuitos neurais, não conseguem se desenvolver corretamente e por isso surgem todos os déficits daí resultantes. E, na verdade, por isso mesmo, até é muito importante estimular essas crianças, porque através da superestimulação você consegue, até certo ponto, resultados bastante interessantes. Aqui é um filme que eu não tenho, mas eu recomendo, que é O Menino Selvagem, do François Truffaut. É um filme fantástico que quem quiser conseguir pegar na internet, eu acho que tem isso aqui na internet, O Menino Selvagem. É muito bonito esse filme, é quase que um documentário sobre uma criança descoberta no século XVIII, numa floresta da França, e que foi criada com... Oi? Isso. É muito interessante que trata dessas questões, tá? Bom, então, por que os bebês não andam assim que nascem? O cérebro humano se ocupa não só em ver, ouvir, sentir, mas principalmente em criar representações, interpretar e conectar sentidos, ações, memórias e emoções, né? Essa questão do conectoma que eu trouxe logo no começo. Isso cria um universo perceptual único para cada indivíduo. Isso é uma coisa interessante, que cada um de nós vê o mundo de uma maneira particular. Né? O andar é uma consequência disso. Oi? O andar passa a ser uma consequência disso. Exatamente. E por isso é que a gente talvez tenha toda uma necessidade em trocar experiências, porque como as nossas experiências são particulares, a troca é sempre interessante, porque sempre a outra pessoa vai dizer alguma coisa que você nunca pensou, né? Isso é bacana, né? E eu trouxe aqui, rapidamente, como eu também sou fotógrafo, e hoje estamos aqui num... Né? Eu sou fotógrafo amador, né? Eu sou um fotógrafo de Araque, mas eu trouxe aqui algum material, pouquinho assim, né? Que é para justamente ver como é que a gente enxerga as cenas e como é que essas cenas trazem emoção para a gente, como a gente vê muito além da imagem, né? Então, isso aqui é um dia de chuva, eu não sei se...
A cor aqui não está tão boa como deveria, mas isso aqui é uma foto tirada de um sujeito, um homeless, né? Um cara, um mendigo. Isso foi nos Estados Unidos agora, né? Eles também têm mendigos. É interessante isso. Isso em New Orleans. Aí eu falei assim, poxa, o Katrina passou há 8 anos atrás, 7 anos atrás, e os caras ainda estão ferrados, entendeu? Porque esse cara, essa foto ficou muito bonita, eu achei, porque ela captou o desespero do cidadão, entendeu? Porque ele andava pela rua, atravessava a rua e voltava, sabe? Aí, de repente, eu consegui assim de primeira. Depois eu tentei fazer outras, ficaram ruins, mas essa de primeira ficou muito interessante, né? Esse é meu cachorro. Essa foto aqui é frustrante, porque o interessante dessa foto era a música. Isso foi feito na Feira de São Cristóvão. E quando eu passei, eu vi aquela música, eu tentei captar em imagem, mas a imagem não captou a música, né, Pomba? Então, botar uma legenda, né? Mas quando eu vejo a foto, eu consigo imaginar essa música. Essa é uma... já que temos fotógrafos, isso aqui é uma fotomontagem. Na verdade, essa lua não é desse tamanho. Ela ficou desse tamanho porque eu fiz 2 fotos e montei, né? Mas eu quando botei isso no Facebook, eu avisei que era uma fotomontagem. Mas é bonita de qualquer maneira. Esse lugar é onde? Oi? Esse lugar é onde? Isso é em Laranjeiras. Isso aqui ali aquele Mundo Novo, né? Aquela... Como é que chama aquela rua que sobe ali para... Não, do outro lado. É a Cardoso Júnior. Rua Cardoso Júnior, né? E a lua sai ali de frente, assim. Todo mês eu fotografo uma lua cheia ali, porque eu gosto muito. Isso aqui é um pescador, subindo uma pedra para pescar. Mas, assim, ela também tem uma certa poesia, porque é uma cena, assim, muito solitária e muito única, né? É uma cena comum, mas dessas de pôr de sol. Isso aqui é uma mão puxando o arrastão, até grande, assim, ficou legal, porque... Você vê que o cara está com a mão na massa mesmo. Tem umas gotas aqui que eu nunca tinha visto na tela do computador. Assim, interessante. Bom, então, essa questão toda assim a gente vê, mas a gente enxerga, né? E a gente percebe coisas. Isso é por conta do nosso cérebro também, né? Então, muito obrigado. Cláudio, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Com relação à sua proposta inicial, por que os bebês não andam? Com relação exatamente a essa frase. Eu vi recentemente, acho que no Discovery, se não me engano, uma população que vive em algum lugar da África e as mães estimulam os bebês a andarem muito cedo, porque elas têm que percorrer longos caminhos para buscar água e para poder se livrar do peso, porque elas têm muitos filhos, não tem como carregá-los. E eles andam assim precocemente. É mesmo? Olha que interessante. E a minha pergunta é se o meio, né, interfere, obviamente que interfere, porque elas conseguem fazer com que eles andem, mas será que seria prejudicial a outras áreas do cérebro ou afetaria outras habilidades? Não acredito, porque se isso é uma demanda existencial, né? Essa pergunta surgiu, por exemplo, quando você vê os documentários da África, que vê os cervos, os gnus, eles nascem, se põem de pé e andam, né? Essa que é a questão. Por que os gnus andam tão rapidamente? Porque senão eles vão ser comidos, né? Então, é uma pressão evolutiva que gera já um cérebro maduro o suficiente para nascer e funcionar. Pode ser genético, então, também? Pode ter uma seleção darwiniana, genética, pode ser, mas pode... Certamente a pressão... Antigamente as crianças só falavam com 2 anos, hoje em dia as crianças falam muito mais rápido. Né? E usou a internet também. E usa a internet também, porque hoje em dia você fala com uma criança como fala com um adulto. Antigamente era aquele tate-bitate, né? E ficava nessa coisa. Então, quando a gente puxa o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento... Essa era a minha dúvida. O meio, então, também proporciona essa capacidade totalmente, mais ou menos rápida. Completamente. Né? Obrigada. Né? O cérebro da criança ele é ávido por... Ele é feito para se desenvolver com o ambiente. Né? Essa que é a questão.